Olá, ouvinte! Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Integrou Podcast. Estamos eu, Thalia, e a Fernanda aqui, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um pitch. Fer, define um pitch pra gente aí. Oi, pessoal! Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao segundo episódio. E o pitch, Thalia, é basicamente uma apresentação concisa e persuasiva de uma ideia de negócio ou de um produto. Aí existem vários tipos, como um elevator pitch, que dura apenas 30 segundos, ou pitch deck, uma apresentação mais detalhada, com slides, um pouco mais trabalhada. O objetivo é capturar a atenção do público-alvo e convencê-los do valor da sua proposta no geral. No mundo dos negócios, um bom pitch ele pode ser a diferença entre obter investimentos ou não, fechar uma venda importante ou perder uma oportunidade de negócio. E é uma habilidade essencial para todos os empreendedores e profissionais em praticamente todas as áreas. E é muito legal a gente parar para pensar, né, nisso, por exemplo, o elevator pitch. Você tem 30 segundos. E aí, por que elevator pitch, né? É o pitch de elevador. É o tempo que um elevador vai demorar para subir num prédio. Imagina você vender a ideia do seu negócio em um tempo mínimo. Você tem que ser muito objetivo, né? Pensando nisso, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente faz para estruturar um pitch eficaz, qual é a estrutura de um pitch, como que isso funciona. Bom, um primeiro ponto é que ele precisa de uma introdução impactante que vá capturar a atenção das pessoas. Então tem que ser aquela coisa que dê um tchan ali. E o segundo ponto principal é o problema e a solução, até porque eu estou vendendo alguma coisa, eu estou vendendo uma solução e para isso eu preciso explicar qual que é o problema que eu estou resolvendo. E aí, consequentemente, por que a minha solução é única? Por que ela é melhor do que as soluções que já existem no mercado? Ou, por exemplo, que o meu concorrente no contexto geral. E o que eu inovo nesse processo, né? Até porque estamos falando de uma startup. E aí um ponto legal é que a gente sempre usa o mercado-alvo que a gente está estudando e que a gente está tentando entrar como um gancho nesse processo. Por quê? A gente precisa falar sobre o mercado-alvo e o tamanho dessa oportunidade. Então é o que a gente chama ali de dimensionamento de um mercado. Por isso que para fazer um pitch eu preciso de muito estudo, eu preciso me preparar bem e que a minha startup ela esteja bem estruturada nesse processo. Se eu não souber o tamanho do meu mercado, como que eu vou chegar aqui e apresentar para você e falar, investe em mim? Não dá, né? Bom, e aí a gente vai para a parte de modelo de negócio. Então, qual que é o modelo de negócio que eu quero usar na minha startup de uma forma clara e concisa? E depois eu vou falar um pouquinho qual que é a minha equipe. Às vezes a equipe é uma única pessoa, mas quando eu tenho mais pessoas na minha equipe dentro da minha startup, explicar quem são as pessoas e por que elas são as pessoas certas para executar esse negócio, executar essa ideia, o que elas fazem ali. E aí a gente tem, geralmente, no final, um call to action, que é o quê? É quando a gente quer que esse público ele tenha uma ação após ouvir o meu pitch. O que eu quero que eles façam? Provavelmente eu quero que eles invistam na minha startup, na minha empresa. Mas a gente tem que pensar nisso. Qual que é o impacto que eu quero gerar com a minha apresentação e o que eu quero que eles façam depois disso. Então, cada elemento ele tem que fluir de uma forma natural e eu preciso montar esse pitch todo de um jeito que ele seja muito claro, muito objetivo também. Até porque a gente está falando aqui nessa estrutura, você vai pensar, poxa, mas se eu for fazer um elevator pitch, eu tenho 30 segundos. Então, como que eu faço isso? A gente fala 30, mas às vezes a gente tem ali 1, 2 minutos. Como que eu apresento tudo isso? A gente vai pegar os pontos mais importantes, até porque a gente não quer que os nossos ouvintes percam tempo nesse processo. Então, acho que o ponto principal para a gente estruturar esse pitch é isso. Com certeza. E é um momento muito de tensão, às vezes, né? É um momento decisivo ali para o que está sendo apresentado. E existem alguns tipos de técnicas de apresentação que devem ser atentadas, apesar de todos esses detalhes. Então, a forma com que o apresentador, o empreendedor, ele está se apresentando de fato é importante quanto ao conteúdo. Manter uma postura confiante e usar gestos que enfatize pontos chaves pode ajudar. O seu tom de voz deve ser entusiasmado, mas ao mesmo tempo natural. Quando o empreendedor ele usa slides ou outros recursos visuais, mantendo simples e impactante, eles devem complementar e não competir com as falas de quem está ali na frente. O storytelling, que é uma ferramenta poderosa,
basicamente usa narrativas para tornar a apresentação mais envolvente e memorável, é importante e deve ser lembrada sim. Por último, mas não menos importante, sempre a adaptação da apresentação ao público específico é relevante, sempre notando qual segmento está sendo trabalhado e para quem está sendo apresentado. Um pitch para investidores será diferente de um para potenciais clientes, são públicos diferentes que têm alguma estrutura mais diferenciada. Provavelmente, se eu estou fazendo um pitch para investidores, eu quero que eles invistam em mim, enquanto para potenciais clientes eu quero que eles comprem o meu produto. É muito importante a gente pensar nesses aspectos ali, principalmente de storytelling e linguagem corporal e tom de voz. Imagina se eu estou lá apresentando um pitch querendo que uma empresa em si seja meu investidor anjo no processo e estou triste, capenga, desanimada. Eles vão falar, meu Deus, nem ela está acreditando na própria ideia dela. Imagina a gente, né? Bom, e aí a gente vem para um tópico bem importante também, que é preparação e prática. Então, o que é isso? Como que a gente faz? Como eu já havia comentado, a gente precisa se preparar para fazer um pitch, a gente precisa estruturar todo o processo da nossa startup, mas eu preciso conhecer esse assunto que eu estou falando. Então, para mostrar que eu realmente conheço aquele mercado, até porque eu só vou conseguir ter boas estratégias, ter um bom objetivo e uma boa solução quando eu conheço o mercado no qual eu quero atuar. Então, eu preciso também saber responder perguntas que venham a aparecer, porque apesar do tempo do pitch ser curto, ele está sempre aberto a perguntas. A gente está apresentando para alguém que quer, talvez, investir em nós. Então, as pessoas vão fazer perguntas sobre o mercado, sobre a nossa estratégia de crescimento, sobre qual que é esse segmento no contexto geral, quais são as soluções que já existem, qual que é o seu diferencial. É sempre legal, então, a gente antecipar algumas dessas questões ou objeções e se preparar para elas. E, com certeza, a prática é a chave aqui do sucesso. Então, ensaiar algumas vezes e, principalmente, na frente de outras pessoas. Pedir um feedback para as pessoas que estão ao nosso redor, quando a gente ensaiar e falar o que elas acham, se elas acham que está muito animado, se está monótono demais, se eu fui claro. Acho que um ponto bem importante é você apresentar para alguém que não conheça o seu negócio e perguntar para a pessoa, você entendeu? Foi claro e objetivo? Acho que é o ponto principal. Eu lembro muito disso aqui quando a gente fala dessa questão de preparação e prática, que quando eu tinha um trabalho, por exemplo, importante da faculdade, eu apresentava para minha família, porque eu sabia que eles não sabiam o contexto ali e, coitada da minha mãe, tinha que ficar ouvindo eu falar para... eu entendi agora. Então, beleza, se ela entendeu, as pessoas para quem eu vou apresentar também vão entender e é isso que a gente precisa. Nesse momento de apresentação e toda essa preparação leva ao nervosismo e imprevistos. É normal sentir nervosismo antes de uma apresentação tão importante quanto, seja para investidores ou para os clientes. Então, as técnicas de respiração, visualização positiva, pode ajudar a acalmar esses nervos. Lembre-se, né? Um pouco de nervosismo, ele pode até melhorar o seu desempenho, mas mantendo o alerta de fato. Mas para lidar com perguntas difíceis, pratique a técnica de reconhecer, responder e redirecionar. Se você enfrentar algum tipo de problema técnico no meio, ou surpresas, no caso, manter a calma e ter um plano B ajuda, né, Thalia? Eu acredito que dentro de muitos contextos, um plano B pode ser uma saída interessante. Com certeza. Plano B é sempre importante nessas horas e nesses momentos de tensão. E é bom lembrar que também tem a capacidade de lidar com imprevistos, né? Então, ela se torna uma técnica graciosa e pode até impressionar positivamente a audiência. Com certeza. Me coloco no lugar de pessoa que está assistindo um pitch desse. Se eu vejo uma pessoa que está apresentando, aparece um imprevisto, ela não consegue lidar bem com a situação, vou pensar, opa, já me acende um sinal de alerta. Porque o mundo dos negócios é cheio de imprevistos e as pessoas precisam ter esse, entre aspas, jogo de cintura de saber lidar com essas situações. Então, mostrar isso quando acontece dentro de uma apresentação como essa é um ponto bem importante. Bom, chegamos ao fim de mais um episódio. Hoje nós falamos sobre o que é o pitch, como ele funciona e como você pode se preparar para um pitch. O pitch perfeito, então é bom a gente lembrar que ele não vai acontecer por acaso.
ele vai precisar de uma preparação, de uma pesquisa, de uma estruturação, de um ensaio quando necessário e alguns feedbacks das pessoas próximas. Já que a gente entendeu um pouco sobre o que é pitch, no nosso próximo episódio que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre MVP e como ele se encaixa nesse mundo das startups também. Tchauzinho, até mais! Tchau, pessoal!